Salve galera, chegamos com mais um Por Trás das Traves para você, voltamos para o nosso estúdio, Nosso estúdio aqui no CFA Professor Tele Santana. Você que já é da família Águia, já conhece, já deixa seu like aqui no nosso vídeo, pode comentar a qualquer momento que você quiser. Se você está chegando agora, não conhece o canal, precisa conhecer, tem muito conteúdo de futebol aqui, você vai aprender muita coisa em cada vídeo que tem aqui no canal. Inscreva-se e ative o sininho aí para receber as notificações, tá bom? Esse programa tem um oferecimento do Grupo LPM, que é referência como integrador no segmento de tecnologia, oferecendo serviço de excelência no setor público e também no setor privado. Você pode conhecer melhor lá no site grupolpm.com.br. Também Mondial Eletrodomésticos, que tem a melhor air fryer, a mais linda, prepara tudo sem óleo para você, faz frango, peixe, carne, faz até arroz, pudim, banana assada, tudo é com a Mondial, porque air fryer é Mondial e Mondial é a escolha inteligente. Também esse aqui, Big Ska Brasil, é o lanche do Futibar e Açaí, o mais gostoso da lanchonete. Futibar e Açaí fica aqui no centro de Santana de Parnaíba, você pode ir até a lanchonete ou pedir no delivery. No WhatsApp, tem os contatos lá no Instagram e também pelo iFood. Vai lá no Instagram e segue eles, @Futibar e Açaí. Se você pedir o Big Ska Brasil, você vai estar ajudando também a Fundação Edmilson numa parceria. Uma outra forma de ajudar a Fundação, para você que gosta de uma leitura, para você que gosta de empreendedorismo no esporte, é essa revista aqui, Empreenda Esportes, tem várias colunas e matérias aqui sobre o assunto. Você pode ser assinante dessa revista entrando lá no site empreendarevista.com.br. Se for assinante, vai ajudar a Fundação também, porque tem uma parceria muito bacana. E hoje a gente vai falar aqui sobre administração, digamos, de um clube, de um elenco. Você vai saber melhor, porque hoje eu estou com o superintendente de futebol do Ska Brasil, recém-chegado aqui ao clube, Mazinho está aqui comigo. Tudo bem, Mazinho? Boa tarde, seja bem-vindo aqui à Ska TV. Oi, Sérgio, boa tarde, um prazer estar aqui conversando com vocês. Já era telespectador, da Ska TV, já assistia alguns vídeos, jogos do Ska, e agora é um prazer estar aqui participando e falando um pouco do nosso trabalho. É legal demais saber, porque assim, aqui o Por Trás das Traves a gente sempre fala, eu sempre digo aqui na Ska TV, é aquele programa que dá voz às pessoas que geralmente não falam no microfone, né? A gente sempre vê o treinador dando entrevista, às vezes o presidente, muitas vezes os jogadores, mas a gente não vê um treinador de goleiro, um preparador físico, um superintendente, um gerente de futebol, nada disso. Então aqui a gente está para dar voz a vocês que estão por trás das traves dentro do futebol. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre as suas tarefas dentro de um clube, como é que funciona, por que serve esse cargo para a galera entender melhor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira. Como é que você chegou aqui até o Ska Brasil? Como começou essa caminhada sua dentro do futebol, Mazinho? Eu comecei no futebol já esse ano, completo 18 anos já de atuação no futebol. Uma caminhada boa já. Já há bastante tempo. Iniciei no Ceará Sporting Clube. E foi no clube que eu conheci o nosso presidente, o Edmilson. Tá na final do Nordestão de novo, hein? Tá mais uma vez na final do Nordestão. Ontem, semana passada teve o Clássico e mais uma vez o Ceará venceu. E eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com o Edmilson, jogador, lá no Ceará, quando ele esteve lá em 2011. Uhum. E a partir daí ficou uma amizade, ficou um contato. Depois eu trabalhei durante 13 anos. Lá você já era superintendente de futebol do Ceará? No Ceará eu fiz diversas funções, tanto na categoria de base quanto no profissional. Então eu fui coordenador de base, fui gerente de base, fui supervisor do futebol profissional e fui gerente de futebol do profissional. Legal. E aí trabalhei durante 13 anos, foram 6 anos no profissional, 7 anos na base. Então participei de muita coisa dentro do Ceará Sporting Clube. E aí achei que era o momento de mudar um pouco de áreas, de clube, viver outras experiências dentro do futebol. E aí acabei aceitando uma proposta, fui para o River do Piauí como executivo de futebol do profissional. Passei 2 anos lá, peguei o período da pandemia, que foi um período muito difícil para todos os clubes de futebol. E depois disso eu fui para o Vasco da Gama, na categoria de base, como coordenador de análise e mercado do Vasco da Gama. Passei 1 ano e 9 meses no Vasco. Estava no Vasco até 15, 20 dias atrás, quando, conversando com o Edmilson, ele me fez uma proposta de vir aqui para o Ska, e aí eu acabei
achando o projeto muito interessante, já sabendo da pessoa que ele é, acompanhando também o Scar, né, de perto. Quando eu estava no Vasco, a gente acompanhava muito. Você já estava no Vasco no ano passado na Copinha, quando enfrentou o Scar aqui ou não? Tava sim. Então você esteve aqui já? Tive aqui, nessa Copinha eu acabei rodando bastante nas outras sedes para ver os jogos das outras equipes, para ver os jogadores, mas tive aqui também no CFA, tive nos jogos, né, que o Vasco teve aqui em Santana de Parnaíba. Você que levou embora o Rafinha Leonel? Vou te pegar, viu, rapaz? E inclusive ele tá bem lá no Vasco, fazendo gol, fez gol no clássico contra o Flamengo. Bom demais. Os últimos bom jogador jogos, demais. Bom Tem muita jogador. Qualidade. Os últimos jogos, nos últimos 3 jogos, ele tá com 4 gols, 2 assistências. Tá brilhando, hein, Rafinha? Tá brilhando. Um abraço pro Rafinha. Tenho acompanhado ele lá, participei de todo o processo para levar ele pro Vasco, recebi ele lá, a família, o pai, a mãe, né, até mandar um abraço para eles também. Eles foram muito importantes também nesse processo de adaptação do Rafinha lá. E aí acabei trocando o Vasco pelo Scar, muito por acreditar no projeto, saber que o projeto está em crescimento, o clube está em crescimento, está em expansão, e muito também pela figura do nosso presidente, pela maneira de gerir, o modo de pensar, né? A gente pensa futebol de uma maneira muito parecida, né? Eu acredito muito nos processos que são desenvolvidos aqui no Scar e acho que vou conseguir contribuir um pouco com a minha experiência, com a minha vivência de futebol e que a gente consiga fazer o Scar crescer cada vez mais. Legal, você ainda nem conhece todo mundo ainda aqui no clube, né? Ainda tô conhecendo, estou num processo de imersão, né, nesse primeiro momento. Cheguei num momento também de muitas situações acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu cheguei aqui numa sexta-feira, na segunda o Sub-17 viajou para o Japão. Na mesma segunda teve jogo pela Paulista Cup do Sub-15, do Sub-17 e agora o Sub-20 que está se preparando para a viagem também para a Espanha. Você vai nessa então, ou não? Não vou, porque também tem muita coisa ainda para conhecer, para acompanhar aqui. Preparação do profissional que vai iniciar agora a segunda divisão paulista, né? Agora em abril todas as categorias começam a disputa do Campeonato Paulista, então é melhor que a gente fique por aqui para entender mais rápido todos os processos e ajudar também no dia a dia, ajudar o Felipe, que é um monstro aqui no trabalho diário e consegue... Faz de tudo, consegue resolver tudo e todo mundo... se socorre do Felipe. Eu tenho medo do Felipe pegar gripe. Não pode. Ele não tenho pode. Medo dele pegar a gripe e meter um atestado. Aí dá ruim. Não pode, que para tudo. Aí para tudo. Ele é que comanda tudo. Mas dá uma ajuda também para ele, um suporte, dividir um pouco tarefas e aos poucos a gente estruturando, né, para que tudo consiga sair da melhor maneira possível. É isso aí. Por que é Mazinho seu nome? Mazinho é apelido de infância. O meu nome Valdemar, e aí também é o nome do meu pai. E quando eu era pequeno, eu era chamado de Valdemarzinho. E aí depois acabou ficando só o Mazinho. E o Patrão, né, que é o sobrenome, Mazinho Patrão. O Patrão é sobrenome. Algumas pessoas estranham quando vê a primeira vez, mas é sobrenome, origem portuguesa, mas é sobrenome. Então. Legal. Você é natural do Ceará mesmo ou não? Não, eu sou de João Pessoa, Paraíba, mas... Nossa, amo demais. Cidade fantástica, amo. Ainda quero voltar a morar lá. Não é porque você está aqui não, tá? Mas das cidades que eu conheci do Brasil, se eu escolhesse uma para morar, seria João Pessoa. Eu também. Eu sou suspeito para falar, você é suspeito, né? É melhor um paulista que um osasquense, na verdade, né? Falar que aí tem mais crédito, né? Mas essa é a manifestação que eu recebo de praticamente todas as pessoas. Quando eu falo que sou de João Pessoa, as pessoas falam sempre realmente a mesma coisa. João Pessoa é realmente uma cidade maravilhosa. E eu fui muito pequeno ainda, criança ainda, para Fortaleza. Meu pai é paulista, meu pai é de Presidente Prudente.
e era bancário, vivia sendo transferido. E aí em Fortaleza ele fixou residência. E aí eu acabei morando grande parte da minha vida em Fortaleza. Fortaleza. E E aí já agora começou a carreira lá, né? Já comecei lá, começou no lá no Ceará. futebol comecei lá. Depois rodei um pouquinho e agora estamos aqui em Santana. E se Deus quiser, ficar bastante tempo aqui. Se Deus quiser, sim. O que que faz um superintendente de futebol? Vamos começar pela definição. Qual que é a definição desse cargo? Explica pra galera. Ele tem, na verdade, uma definição bem ampla, né? As funções são bem amplas. A definição, ela acaba sendo, a gente consegue simplificar um pouco, né? Do gerenciamento de todo o departamento de futebol, né? O departamento de futebol tem várias áreas que são interligadas, né? Que orbitam ali em torno do futebol, né? Então, o superintendente, além de administrar o departamento, ele ainda é o responsável por fazer esse elo, né, entre todos os outros departamentos, departamento comercial, departamento do marketing, comunicação, jurídico, financeiro, departamento médico, departamento físico. Então, todos esses departamentos que trabalham para o futebol, né, digamos assim. Então, o superintendente, além de fazer toda a gestão do departamento de futebol, né, chegada de novos atletas, saída, contratação de profissionais, prospecção de novos atletas, negociação de atletas com outros clubes, representação do clube em entidades, federação, né? Então, assim, a função é uma função bem ampla, né? A gente tenta resumir de uma maneira que seja de administração de todo o departamento de futebol, né? Mas no dia a dia acaba sendo um cargo onde se torna responsável, né, por todo o funcionamento do departamento de futebol. Você é o coração da gestão integrada, então, né? Isso. A gente fez durante a Copa São Paulo, não lembro se você teve aqui, acho que você não teve no evento que teve aqui no domingo. Não pude participar, que mas eu estava... Mas você soube, né? Teve gente do Vasco sim, aqui e tudo sim, mais. Sim. Assisti inclusive, até que... infelizmente, foi no dia do falecimento do Roberto Dinamite. E eu assisti depois, pela SKTV, eu assisti as palestras, o evento foi muito E a gente bacana, falou sobre isso, bastante gestão integrada e tudo mais, e o seu cargo é o coração disso, né, cara? É o que faz as engrenagenzinhas funcionarem, né? Exatamente. Da melhor forma possível. Sim, o futebol ele depende de vários outros departamentos, né, além dele em si, né, de todo o staff que tem ali no departamento de futebol, o treinador de goleiro, fisioterapeuta, fisiologista, preparador físico, massoterapeuta, mordomo, enfim, o pessoal da limpeza, cozinha. Então, são vários profissionais que trabalham no departamento de futebol e tem vários outros departamentos que trabalham em conjunto, né? Sim. Então, é necessário que tenha uma pessoa que faça esse elo de integração, né, entre todos os departamentos, para que a gente consiga, no dia a dia, a gente ter uma fluidez melhor dos processos e do trabalho. E dentro dessas tarefas, qual que é o maior desafio seu? Assim, o que é mais difícil? O mais difícil, sem dúvida, é nas montagens de elenco, né, de você ter elencos competitivos, de você conseguir, dentro do orçamento proposto pelo clube, você conseguir montar os elencos com o nível mais alto possível. Né? Esse ano o SCA tem um desafio muito grande, que é o do acesso à A3, né? Então todos nós estamos nesse objetivo, né, de conseguir alcançar esse acesso, e acho que talvez o maior desafio seja aí na gestão de pessoas, né? A gente lida com praticamente 400, 500 pessoas diretas e indiretamente, né? Nós temos 120 atletas, nós temos cerca de 50, 60 de comissão técnica e staff, e aí nós temos agentes dos jogadores, nós temos pais, nós temos parentes dos jogadores, né? Que a gente acaba lidando de uma maneira ou outra, né? Então, direto ou indiretamente, a gente acaba lidando aí com 300, 400 pessoas. Então, fazer essa gestão de pessoas também não é fácil. Pessoas, às vezes, com interesses diferentes, né? E você tem que juntar todos
num sentido único, no mesmo objetivo. Então, acho que essas são as maiores dificuldades, a montagem dos elencos e a gestão de pessoas. Eu acho que é o maior desafio do executivo de futebol, que é o superintendente, o gerente de futebol, mas eu acho que o maior desafio é esse. Legal. A gente vai continuar o papo, mas deixa eu dar uma dica pra galera. Primeiro eu quero perguntar para você se você conhece a Impacto Prime. Não conhece ainda? A Impacto Prime é o maior centro automotivo do Brasil. Tem 97 lojas espalhadas pelo país e ano passado, em 2022, vendeu mais de 1.200.000 pneus. Dirija com tranquilidade, economia e conforto com a Impacto Prime. Afinal, só a maior vende pelo menor preço. Agende a sua visita e conheça melhor lá no 0800 100 7575. 0800 100 7575. Pensou pneus? Pensou impacto. Também a agência Moditec, para você que está procurando aí marketing digital, funil de vendas, podcasts e muito mais, a Moditec está preparada para posicionar o seu negócio lá no patamar de cima. Quer saber mais detalhes? @agência Moditec lá no Instagram. E também o Securicard. Olha essa dica sensacional. Com menos de R$ 2,70 por dia, você e toda a sua família, até o seu sogro e sua sogra, tem acesso ao maior programa de saúde do Brasil, que te dá desconto de até 80% em consultas e exames médicos. E com essa mesma assinatura, você também pode acessar do seu celular aí, o aplicativo da Securicard, que te dá desconto e cashback em milhares de estabelecimentos espalhados pelo Brasil. Mais de 25 mil espalhados aí de todos os segmentos. Muito legal, né? Quer saber mais detalhes? Entra lá no Instagram, @seusecuricard. Todo mundo tem Instagram agora, que é importante ter para divulgação aí das marcas. Ô Mazinho, com toda essa tarefa que você tem de administrar o pessoal, de administrar departamentos, para que tudo funcione da melhor forma, dá tempo de observar jogadores, inclusive de outros clubes, que você fez muito lá no Ceará e principalmente acho que no Vasco, né? Sim, na verdade não sobra muito tempo, são muitas tarefas diárias. Um dos pedidos também que o presidente me fez quando a gente estava conversando sobre a vinda para o SCA, de montar um departamento de captação do SCA Brasil. E aí nesse departamento de captação, sim, ter pessoas responsáveis por olhar os jogadores, buscar, analisar e aí trazer para a gente já algo mais mastigado, mas só para a gente definir junto com as comissões técnicas, né? A gente definir a vinda do atleta ou não. E esse é um trabalho que a gente vai desenvolver agora, de criar esse departamento de captação do SCA, montar o departamento, contratar pessoas e executar na prática, né, diária, para que esse departamento ele possa analisar tanto os jogadores do profissional, né, para que a gente possa depois nas montagens de elenco ter um banco de dados de atleta, onde a gente possa vir a contratá-los, como também na parte da categoria de base, para descobrir novos talentos e a gente conseguir sempre tendo esse giro de atletas, já que o SCA ele vem se notabilizando por fazer muitas negociações de atletas, né? Ano passado o SCA conseguiu negociar vários atletas com outros clubes, tem atletas espalhados em vários clubes do Brasil, e para isso você precisa ter também uma porta de entrada onde mais atletas cheguem ao clube, atletas com qualidade, atletas com potencial, para que a gente possa tá sempre fazendo a roda girar, né? Se está saindo alguém negociado para algum clube, já tem que ter outro atleta dentro do clube, já aguardando ali a chance, o espaço para que ele possa se desenvolver. E para que a gente execute isso com o máximo de eficiência, é necessário que esse departamento de captação seja bem atuante e também é uma das funções que a ideia da gente desempenhar aqui é também na criação desse departamento. Qual que é a melhor forma de observar jogadores? Presencial, vídeo? A presencial ela é a melhor de todas, né? Hoje o vídeo nos ajuda bastante, porque aumenta muito o nosso leque, o nosso raio de ação, né? Você consegue, através de vídeo, você consegue atingir praticamente todo o país, mas o ideal, né, o melhor, é a avaliação presencial.
né? Você consegue ver vários aspectos que pelo vídeo você não consegue, né? Sim. Às vezes até do comportamento do atleta, do emocional, do psicológico, a maneira como ele reage a situações de dificuldade dentro da partida, a maneira como ele reage a uma orientação do treinador, posicionamento dele em campo, né? Normalmente pelos vídeos, a filmagem ela está Só muito onde está a centrada bola, na né? bola. É. E aí você acaba perdendo algumas situações que presencialmente você consegue perceber melhor. Mas os vídeos é uma ferramenta que nos ajuda muito. A gente consegue ter um acervo hoje grande de jogos, né? Foi um dos poucos benefícios que a pandemia nos trouxe, foi isso. Durante a pandemia, como não tinha público nos estádios, então a quantidade de jogos transmitidos, ela aumentou muito, né? E ainda permanecem até hoje. Então isso tem nos ajuda bastante, que a gente consegue montar um acervo grande de atletas através de vídeo. E aí sim, depois que você faz uma triagem, depois que você consegue direcionar para algum atleta que seja interessante, aí você consegue deslocar um observador técnico até lá para ver presencialmente, conversa com o atleta, conversa com família, conversa com o treinador, e aí a gente consegue, com todos essas ferramentas, a gente consegue definir a vinda ou não de um atleta. Você citou aí o vídeo, né, que é um dos recursos que hoje é utilizado para começar uma observação, né? Pode ser uma porta de entrada aí para observar um atleta. A tecnologia vai evoluindo e a gente vai utilizando ela dentro do futebol também. Então eu queria saber de você o seguinte, desde que você começou a sua carreira lá no Ceará há 18 anos, né? Há 18 O anos. que mudou de lá para cá na observação de atletas e também na administração de um departamento de base dentro do clube, desde o começo da sua carreira até agora? O que mudou e principalmente o que melhorou nesse processo? Mudou muito pelo avanço da tecnologia, né? A tecnologia hoje é uma aliada muito grande do futebol, em todos os sentidos, desde suplementos que naquela época tinha numa menor quantidade, até aparelhos de GPS, né, que os atletas usam para a gente medir velocidade do atleta, quantidade de sprints, distância percorrida, né? Então, hoje a tecnologia ela veio para nos ajudar muito, né? E a grande mudança que hoje eu vejo comparando com o início é muito em cima dessa tecnologia. E a tecnologia serve para tudo, para números, para scouts, para estatísticas, né? A própria filmagem, né? Hoje você consegue ter câmeras de alta resolução, você consegue, com uma câmera só, você consegue fazer filmagem de treino, filmagem de jogos, filmagem individual de atletas, né? Então, hoje a tecnologia ela veio para nos trazer muito subsídio. O futebol, comparado com outros esportes, o futebol demorou um pouco para fazer o uso da tecnologia, houve alguma resistência, né, mais atrás. Hoje não, hoje todo mundo aceita a tecnologia como um aliado, né? Em outros esportes a gente já vê até essa tecnologia um pouco mais avançada que no futebol. Sim. Mas hoje é um aliado muito forte do futebol, é a tecnologia. Acho que talvez o Barcelona do Guardiola, que eu ouço dizer, que os times de base do Barcelona jogam parecidos com o time profissional. Acho que foi a primeira vez que eu comecei a ouvir dizer isso. O Barcelona sobe garotos que já estão mais prontos porque o time sub-20 joga da mesma forma e tudo mais. Queria saber de você o seguinte, qual o tamanho da importância da metodologia de um clube que faz com que integre ali todas as categorias e facilite a adaptação dos jogadores conforme ele vai subindo a escadinha, né? Do sub-15, 17, 20 até o profissional. Ela é fundamental. Essa metodologia, ela adotada e alinhada dentro do clube, ela é fundamental para o processo de formação do atleta. Como você citou, o Barcelona é o maior exemplo disso. Ele começou a fazer isso já há bastante tempo e faz com maestria. Sim. Né? E os clubes brasileiros, eles estão
tentando adotar. Não é fácil fazer isso num clube de camisa, um clube de torcida, porque a pressão por resultados ela é muito grande e às vezes para você organizar a casa, para você iniciar um processo de metodologia, às vezes você demora um pouco para obter alguns resultados e é difícil você, às vezes, no início, você aliar um trabalho metodológico com resultados. Então, isso em grandes clubes de camisa, clubes de torcida, isso atrapalha, mas é fundamental. Hoje o SCA ele tem uma metodologia do SCA, tem um trabalho bem desenvolvido, metodológico, e isso facilita na passagem do atleta entre as categorias, na subida do atleta até o profissional, na criação de um DNA próprio, né? Então hoje o SCA ele tem uma maneira de jogar bem definida em todas as suas categorias. Quem vê o sub-15 do SCA jogando, o sub-20 do SCA, percebe, né, que hoje o SCA ele já começa a ter o seu DNA, a sua maneira própria. Isso inclusive é uma cobrança do nosso presidente, até em reunião recente que tivemos com as comissões técnicas. Ele falou muito, ele bateu muito nessa tecla de não abandonar a essência do SCA, não abandonar a filosofia do SCA, independente do resultado do jogo, independente da situação, mas que o SCA ele permaneça sempre dentro da sua filosofia e da sua metodologia. Legal demais. Mazinho, obrigado pela sua presença, obrigado por ter dispensado seu tempo para vir até aqui falar com a gente, explicar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre sua carreira. E boa sorte, cara. Boa sorte na sequência aí. Seja bem-vindo ao SCA, né? Acho que ainda dá tempo de falar isso. Seja bem-vindo e boa sorte na sequência aí, que seja um ano 2023 maravilhoso. Obrigado, Sérgio. Agradecer também a recepção de todos. Fui muito bem recebido aqui no SCA por todos. E dizer também que estou à disposição sempre que precisar, sempre que tiver alguma dúvida, alguma participação, o que precisar da gente também no dia a dia da SCA TV, pode contar com a gente e que a gente juntos a gente possa fazer um SCA cada vez maior. Show de bola. Mazinho, superintendente de futebol do SCA Brasil, espero que você tenha gostado desse papo, eu adorei, achei muito bacana, muito legal, muito divertido. Se você não curtiu, divertido não, interessante e um aprendizado grande, né? Não divertido, foi um grande aprendizado. Espero que você tenha gostado também, deixe sua curtida aqui, se não for inscrito no canal já se inscreva e pode deixar seu comentário. Tem dúvida? Deixa a pergunta aí que depois a gente lê e comenta também com vocês aí, tá bom? Eu sou Sérgio Botarelli, fico por aqui, a gente volta na semana que vem com mais um Por Trás das Traves. Um abraço e até mais. Tchau!